Para quem é pai de família, para quem acabou de sair da casa dos pais, que assumiu a responsabilidade de cuidar de um lar, sabe o quão é pesado ter a responsabilidade de um lar, de uma família, de uma esposa, de um filho e manter uma família. E responsabilidade ainda maior quando é para se manter outras famílias, alimentar outras famílias. Mas alimentação essa que vem da Bíblia, da palavra de Deus. E eu estou falando de ser um pastor, de ser um líder religioso e influenciar na vida de famílias. E hoje eu estou aqui para bater um papo justamente com o pastor Edson, pastor da Batista, não é isso? Primeira Igreja Batista. A primeira Igreja Batista aqui em Xana Alegria. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua convenção, sobre o seu chamado para o pastoreal. Então, primeiramente peço... Aliás, quero lhe agradecer pela presença de estar aqui e peço que o senhor se apresente diante do nosso público. Ok, sou o pastor Edson, popularmente conhecido, né? Edson Paixão, da primeira Igreja Batista aqui de Xana Alegria. Sou filho da cidade, né? E, além disso, sou o primeiro pastor, filho da cidade, né? Primeiro pastor evangélico, filho da cidade. Então, venho de uma família muito humilde, muito simples, porém, a história tornou-se em milagres. Ô pastor, quando o senhor diz assim, filho da cidade, o senhor quer dizer o quê? Eu me refiro ao nascer na cidade. Sim, nascido e criado aqui em Xana Alegria. No caso, o senhor é o primeiro pastor nascido e criado aqui em Xana Alegria, né? E entendeu? Da cidade, o primeiro pastor, né? Filho da cidade. Sou o primeiro pastor consagrado ao ministério pastoral. Sim, senhor. Eu confesso que eu não lhe conhecia até a gente colocar nas nossas caixinhas de pergunta lá no Instagram para o pessoal dizer quem que eles queriam ver aqui. E em todas, absolutamente em todas as caixinhas que a gente botava, pessoal, quem é que vocês querem lá no podcast? Todas tinham o seu nome, Pastor Edson. Bom. Pastor Edson. Então, assim, por mais de não lhe conhecer, mas, assim, com certeza, pelo pedido do pessoal, com certeza o senhor tinha algo a vir aqui agregar pra gente e aos nossos ouvintes. Bom, então, a pedido do pessoal, a pedido dos ouvintes que nos acompanham, hoje é uma honra lhe receber aqui. A alegria é minha. E eu já quero começar lhe perguntando uma coisa. O senhor nasceu já em um lar evangélico? O senhor aceitou depois a fé cristã? Não, na verdade, o meu nascimento foi em um lar de um berço católico, não católico praticante, mas um católico nominal, né? E a vida cristã se tornou mais tarde. Logo, com o passar dos anos, meu pai se converteu, né? Hoje tem aí mais de 40 anos de caminhada cristã e a minha história vem bem depois, né? Mas eu nasci em um lar católico nominal, digamos assim. E como é que foi a sua convenção? Bem, a minha conversão foi uma coisa bem inusitada, porque quando eu era pequeno, período que meu pai já servia a Deus, eu visitava com ele, né, a igreja, e nesse visitar a gente vai chegando a um certo ponto, a uma certa idade, e novas amizades, e não tem raiz. E por não ter raiz, essas amizades acabam nos tirando, né, do foco. E aí eu fui crescendo e fui perdendo esse contato. Mas no meu coração ainda existia aquele desejo e aquele pensamento: um dia eu vou ser crente, né? E aí a minha conversão se deu de uma forma inusitada, porque eu nunca tinha visitado a Igreja Batista, passava na frente assim aleatoriamente, mas nunca parei para assistir um culto, para chegar na janela pelo menos. E houve uma viagem missionária para uma cidade chamada Sanharó, aqui no estado de Pernambuco, e nessa ocasião eu fui motivado, incentivado a ir para essa viagem. Como cada pessoa tem que levar uma pessoa não crente, e aí eu fui convidado. E nessa ocasião eu fui, mas o meu intuito ainda não era de ser crente, como diz, né, o popular. O meu intuito era, na verdade, de sair um pouco de chão, adolescente, preso aqui dentro, né, isso em 97, né, então aquilo para mim era algo que estava soando extremamente como novo e algo inovador, algo diferente. O senhor foi até como uma diversão, né? Fui por uma diversão, essa é a palavra. Conhecer outro lugar, nunca tinha saído de Xana Alegria e tal. Então, lá foi uma viagem missionária, um dia de atividades, evangelismo e tal, à noite o culto. E foi justamente nesse culto que eu não esperava que aconteceu.
a minha decisão em servir e seguir a Cristo. Isso foi em 97. E desde então o senhor vem congregando... Já são 25 anos agora, mês de maio próximo, né? 2022, eu já completo uma carreira de 25 anos caminhando com Cristo. E como foi que o senhor descobriu o seu chamado para pastor? Como é que... Rapaz, na verdade, essa parte de descoberta, eu diria que o ministério, a chamada ministerial, ela está mais atrelada a uma questão de percepção e de sentimento, né? A minha chamada, ela se deu um tanto de uma forma conflitante para mim. Por quê? Porque era algo que eu não queria. Eu não almejava ministério pastoral, eu nem sonhava, né? E aí, a minha jornada como um membro comum da igreja, após minha conversão e batismo, eu assumi algumas posições dentro da igreja, como líder de jovem, professor de escola bíblica, diretor de evangelismo, conselheiro do jovem, professor de adulto, e a gente foi. E mais tarde, em 95, eu chego ao diaconato da igreja, né? Mas isso não me dava nenhum subsídio para que eu desejasse um ministério pastoral. Mas aí o ministério, ele aconteceu, ele se deu em um momento que eu não quis, que eu não esperava, que eu não sonhava, que eu não desejava, né? Quando muitas vezes as pessoas olhavam para mim, pessoas, pregadores de fora, pastores, líderes, e a pergunta era: você tem um chamado para o ministério? E a minha resposta era: Deus me livre. E aí surgia outro: olha, às vezes nem imaginava que eu existia na face da terra, né? Então vinha pregar na igreja, eu ia a algum encontro de igreja e estava lá, e o cara chegava e dizia: olha, você tem um chamado. E eu sempre na mesma: Deus me livre. Aqueles que diziam isso a mim e que eram mais íntimos, eu dizia: Deus me livre. Aqueles que eu não conhecia, eu ficava retraído, porém a palavra dentro de mim é essa: Deus me livre, né? Então o chamado se deu em um momento conflitante entre o meu não querer e o ter que atender a vocação de Deus. Que isso é uma história bem prolongada e que lá na frente a gente pode resumir de uma forma bem detalhada para ficar uma compreensão mais clara da questão. Sim, senhor. Mas assim, quando as pessoas diziam assim: o senhor tem um chamado, o senhor não queria, mas dentro do senhor já sentia que o senhor tinha esse chamado? Então, o chamado, ele acontece para alguns de forma diferenciada. Existe chamado que aquele que é chamado, o vocacionado, ele entende isso. Ele só trabalha e fica à mercê do tempo certo para aquilo. Em outras ocasiões, eu diria que o meu chamado se deu como o chamado de muitos homens na Bíblia, né? Então, o chamado vinha e eles diziam não. Jeremias foi chamado e ele disse: olha, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. O chamado veio para Moisés. Moisés disse: olha, eu sou gago, eu não sei falar. Olha, o chamado veio para Jonas. Jonas fugiu. Então, quando começou a surgir isso aí, dentro de mim havia esse sentimento de essa palavra de Deus me livre, porque na verdade não era algo desejado por mim. Não era algo que eu queria. Aí você pergunta: mas por que o senhor não queria pastor? Sendo que pastor não é um status. O pastor chamado é uma responsabilidade, é um exercício. O homem chamado pastor até pode ser um status. Pode ser. Mas o pastor chamado por Deus, ele é chamado para exercer o ministério. Exercer o ministério implica em renúncia de muitas coisas suas, implica às vezes até renunciar momentos com a sua família, como você colocou no início aí. A gente precisa renunciar muita coisa. E aí a minha convivência ao longo do meu trabalho na igreja com vários pastores, eu via o sofrimento. Eu não sei lhe dizer agora exatamente se aquela forma, o sofrer, as dificuldades que os pastores enfrentavam, que eu estava ali perto, eu não sei lhe dar certeza se aquilo acabou influenciando, interferindo isso em mim, eu não sei lhe dizer agora. Mas a questão era que eu não queria, independente disso. Ô pastor, mas se o senhor não queria, o senhor tinha dentro de si: eu não quero, o que foi que lhe levou a aceitar? Quando o senhor tomou a decisão, que foi que lhe levou a dizer assim: não, tá bom, agora eu vou assumir e vou ser pastor? Eu vou te responder isso com um texto bíblico. Certo. No momento mais difícil, mais
digamos, revoltante. Porque você diz assim, mas, pastor, o chamado é de Deus. Amém, isso é de Deus. Mas quando Deus chama, não já tem que atender? Bem, nem com todos os homens foram assim. Esses casos que eu lhe citei, biblicamente, foram casos que todos eles disseram não quero. Pelo peso da responsabilidade. Então eu vou lhe responder isso com um texto bíblico. Quando foi que eu entendi, na verdade, que eu não tinha saída? Aí, nesse exato momento, eu estava em um momento de conflito, eu estava em um momento de oração, e ali eu dizia para Deus, eu não quero o chamado. Tem muitos homens aí que desejam ser chamados. Dê para eles o chamado, eu não quero. E as lágrimas desciam. E eu dizia assim para ele, eu quero ser um homem comum, um homem normal, que tem um emprego, que tem a família, que tem o tempo para estar com a família, que tem o tempo para tratar os dilemas da família. E não é isso que eu quero. E depois, nesse instante, desse conflito, desse diálogo pesado com Deus, eu estava com a Bíblia aberta. Antes eu estava lendo e depois eu fui orar. E nesse momento de oração surgiu esse conflito. E exatamente esse texto aqui, ele me silenciou. E quando eu, ajoelhado na beira da minha cama, eu olhei para o texto, para a Bíblia, o texto aqui, esse que eu vou ler de Romanos 11:29, eu posso lhe dizer que ele ficou em negrito na minha frente. E está escrito assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então quem chama o homem é Deus, não é o homem que se chama. Então eu não tinha renúncia, eu não poderia dizer não a Deus. Eu poderia dizer não, esse não era só para mim. E mesmo que esse não fosse em resposta ao chamado de Deus, Deus não ia voltar atrás porque eu estava dizendo não. E quando esse texto ficou em negrito, que eu disse, que eu li e reli de novo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que é que eu fiz? Na minha dura cerviz, eu enxuguei as lágrimas, sentei na cama e disse assim, bem, é o Senhor quem quer, mas eu não quero não. E aí, não dá outra. Mais tarde as coisas vão se encaixando e a gente vai sendo moldado por Deus a entender que o chamado é dele, quem prepara é ele, quem quer é ele. Então, o chamado para o ministério não é uma escolha do homem. E aqueles que se escolhem, tenha certeza, o ministério será um ministério difícil. Ô pastor, e eu já ouvi ditado de dizer assim, ou vai pela dor, aliás, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. O senhor acredita nessa hipótese? O senhor confia nisso? Não, eu não vou muito por essa linha de pensamento, porque se eu disser assim... O senhor já chegou a ouvir isso? Já, escuto bastante. Se eu for nessa linha de pensamento, se não vem por amor, vem pela dor, eu vou colocar Deus como um ser dividido entre amor e vingança. Amor e ódio. Então veja, dor não é algo bom, ou é? Não é. Então, se eu não vou por amor, eu vou pela dor. Atender o chamado. Quem está me chamando, Deus? Ah, filho, você não vem de boa não? Então você vai sofrer. Vai sofrer isso para ele. Isso é ser carrasco. E Deus não é carrasco. Agora, o meu não ao chamado vai trazer consequência da desobediência. Mas essa consequência pela desobediência, eu não relaciono a dor causada por Deus. Eu sou livre. Era isso que eu ia lhe perguntar em seguida. A gente não tem um livre-arbítrio de escolha? Sim. Aí, às vezes, tem religiões que colocam como se nos impõe que tem que ser assim, ou senão a gente vai pagar uma consequência por não querer. Mas a gente não tem um livre-arbítrio? Não, eu não quero ser pastor. Eu quero congregar, mas não quero ser pastor. Ah, não, mas se você não for, Deus vai lhe castigar, ou você vai pagar um preço, ou vai para um leito. Eu já ouvi isso de pessoas... Ah, foi pro leito porque não obedeceu a voz de Deus. Aí eu meio que entra numa contradição, sabe? Tipo, a gente não tem um livre-arbítrio. Por que acontece isso de pessoas irem pro leito porque não aceitou tal cargo na igreja? Certo. Aí você colocou uma questão interessante. Veja, o livre-arbítrio, a livre escolha, a livre liberdade, ela é um livre-arbítrio limitado. Deus nos deu o livre-arbítrio, porém, limitado. Por quê? Porque imagina o homem, ele ter um livre-arbítrio em tudo. Por exemplo, ele não tem medo
o medo, ele nos põe limite. Imagina o homem que não sentir medo. A coisa vai ficar feia. Então o que acontece? Vamos lá. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, mas dentro desse quadrado aqui. Tá? Eu não sou livre para viver todo esse espaço aqui, todo esse território, toda essa demarcação, toda essa ilimitação. Eu sou livre para viver dentro desses pontos que Deus demarcou. Até aqui, eu sou livre. Porque se a gente for colocar essa questão, por exemplo, você tocou num ponto aí, eu sou livre, então eu tenho a escolha de dizer não para Deus. Bem, existe uma diferença aí. Existe uma diferença muito grande nessa questão do livre-arbítrio. Veja, o livre-arbítrio não me dá o direito de dizer não para Deus. Por quê? Porque chamado não é uma escolha do homem, é escolha de Deus, soberania. Então, existe a diferença entre soberania e livre-arbítrio. No livre-arbítrio, pronto, eu, dentro do meu espaço de liberdade, eu disse não, eu não quero. Mas eu não estou livre para tomar a decisão final. Aí vem a soberania. O que é a soberania? Deus, ele entra e faz sem a sua permissão, sem o seu querer. Deus, ele age sem lhe consultar. Ele tem esse poder. Então, livre-arbítrio, livre escolha, livre liberdade é uma coisa, soberania é outra. E aí eu posso atribuir o chamado a algo sendo da soberania de Deus e não do livre arbítrio do homem. Certo? Agora, para você entender melhor a questão do chamado como estando algo dentro, algo que está ligado à soberania de Deus. Veja, quando eu digo assim, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Esse é um desejo meu. Eu sou livre para desejar isso. Mas isso não implica dizer que vai acontecer. Por quê? Porque, repito, chamado para o ministério não é escolha minha, é escolha de Deus. Essa seria a minha próxima pergunta, porque você falou assim, eu não queria, mas chegou um momento que eu aceitei. Mas se eu quisesse ser um pastor, o que é preciso? Tipo, eu quero ser um pastor, quero ser um líder religioso. Digamos, você... Como é que funciona? Você, por si próprio, nutriu o desejo de dizer, eu quero ser um pastor. Maravilha. O que mais tem aí são pessoas se intitulando pastor. Certo? Mas digamos, vamos entrar nessa onda de hoje. O cara é formado pastor no quintal da casa dele. Ele é membro de uma igreja e brigou lá, não deu certo, teve aborrecimento, ele saiu e ele agora vai abrir o próprio ministério. E aí ele se intitulou pastor. É fácil isso, mas isso tem grandes prejuízos. Primeiro, na Convenção Batista, a gente, além do... Depois do chamado, todo pastor batista precisa ter o curso de teologia. Por quê? Porque o que forma o pastor não é a teologia, mas a teologia vai fornecer ferramenta para ele exercer o ministério pastoral. Eu vou trabalhar com pessoas. E lá na academia de teologia, eu não vou passar 4 anos lendo a Bíblia não, gente. Eu vou estudar os teóricos. Eu vou ter uma gama de informação. Para quê? Para amanhã eu saber te abordar. Eu saber te conduzir. Eu saber te orientar. Saber te aconselhar. Saber te entender. Então, percebe a diferença? Se eu tenho um chamado por Deus, eu sou pastor, Deus me chamou. Eu estou falando do meu caso, como batista. Então, Deus me chamou. O que é que eu fiz? Entendi esse chamado, eu vou me preparar agora. Por exemplo, um médico pode requisitar um remédio e se intitular médico e requisitar um remédio sem antes passar pela academia? É crime. Então, é incoerente. Não tem coerência. Eu exercer uma função se nem me dar conta se estou preparado para lidar com os conflitos. Porque ser pastor é estar
preparado para lidar com os conflitos dos outros, os seus e os dos outros. E lá na academia a gente aprende. Eu encontro diversas pessoas machucadas pelo sistema religioso, pelos sistemas denominacional. Encontro diversas pessoas e que aconselho e que mostram, olha, foca Cristo, procura estar bem com Ele, porque se for focar o sistema, por que o sistema faz isso? A denominação faz isso, porque muitas vezes o líder, ele não tem preparo teológico nenhum. Ele se baseia apenas no chamado. Isso é tudo. Sim, o chamado é o principal para o exercício da liderança pastoral. O chamado é o principal. Mas isso não quer dizer que eu tenho que negligenciar e me acomodar a ponto de não me buscar preparar para trabalhar com as pessoas. Isso foi o que lhe levou a escolher fazer psicologia? Aí vem essa questão, né? Hoje eu estou cursando psicologia e, na verdade, surge uma necessidade. Né? Por quê? Porque o homem, ele não é só ser espiritual, ele também é ser alma, ser consciência, né? E nós precisamos, no nosso dia a dia, lidar com essas questões. No seminário, a gente tem algumas disciplinas de psicologia, mas nos fornece pouca ferramenta para a gente poder atender a demanda que chega. Né? E aí, o migrar, né? O cair de paraquedas na psicologia, na verdade, não foi só uma necessidade, mas também um desejo de conhecer mais como funciona esse lado da psique humana, né? Que eu acredito que todo líder religioso deveria buscar, né? É claro que tem aqueles que é contra, né? Tem aqueles que acham que um pastor, um líder religioso, jamais poderia fazer psicologia, cursar psicologia. Mas eu, particularmente, como um bom grupo também que tem esse pensamento, não há mal nenhum, pelo contrário, vai somar, né? Vai somar. Aí hoje alguém perguntou assim a mim, como é que o senhor lidar com isso? Psicologia e teologia. Gente, é uma questão de equilíbrio, né? É uma questão de equilíbrio, de eu saber onde e o que se encaixa em cada lugar. Simples, mas que amanhã vai me servir, porque durante o exercício do ministério pastoral, o conhecimento básico que eu tive no campo psicológico, lá na teologia, me deu suporte para atender algumas demandas, perceber algumas situações e conduzir, né? Porque aí a gente naturalmente diz que o pastor, ele é de tudo um pouco. Ele é pastor, ele é psicólogo, ele é conselheiro, e ele sai fazendo 1001 trabalho dentro da sua função. Ô pastor, vou fazer uma pergunta agora que pode ser até um pouco polêmica. É em questão às vestes, a roupa. Certo. Em algumas determinadas congregações, por exemplo, não é permitido o uso de bermuda de homens que são batizados lá, que tomam a ceia lá, não é permitido o uso de bermuda, não é permitido o uso da barba grande, cabelo grande, joga bola. E assim, na Batista já tem uma visão diferente. Uma visão diferente, posso dizer assim, porque o pessoal lá já pode jogar bola, não tem problema usar uma bermuda. Então, como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor vê isso? Tipo, a Bíblia a gente sabe que é uma só. Sim. Diz assim, é doutrina diferente. Para mim, não. Para mim, a doutrina é uma só, porque a doutrina é ensinamento da palavra e a palavra é uma só. Para mim, isso é só norma de igreja. Sim. Mas como é que o senhor vê isso? Qual é a sua visão sobre isso? Porque, assim, em umas religiões não é permitido o uso de bermuda, outra querendo ou não, é só uma veste. Enfim, o céu, ele é separado. Para quem usou bermuda, vai ficar desse lado. Para quem usou calça, vai ficar desse outro lado. Como é que o senhor enxerga isso? O céu dos homens são separados. O céu de Deus é um só. Os homens fazem essa separação. Então, o que é que acontece? Eu respeito naturalmente as múltiplas visões doutrinárias, porque quando a gente fala de doutrina, a gente fala não só da questão bíblica, porque o que é doutrina? É um conjunto de regras,
que pode ser doutrinas de ensinamentos bíblicos, ou pode ser regras que regem, por exemplo, uma empresa, uma denominação. Né? Então, eu respeito naturalmente essa questão de cada denominação, de cada visão, mas eu coloco o seguinte: nesses dias eu estava trazendo a seguinte questão. Alguém me falou assim, por que a igreja batista pode, e a igreja tal, a igreja A, B, C, para a gente evitar problema, a igreja tal, A, B, C não pode? Disse, bem gente, não é que a igreja batista é a igreja que pode, e a igreja tal é a igreja que não pode. A questão não é essa, a questão é, por exemplo, somos aqui em 4, certo? Se a gente fosse discursar sobre os princípios de educação no nosso lar, nenhum seria igual, ou seria? Não seria. Cada um teria uma forma. Os meus pais me educaram de uma forma, eu educo os meus filhos hoje de uma forma, seus pais têm uma educação, e assim por diante. Não é diferente no contexto igreja. Sendo que eu enxergo que existem coisas que não têm necessidade. Mas por que o senhor diz que não tem necessidade? Porque a Bíblia, ela é um livro de fé e práticas, é um livro de orientação. E quando eu me valho da Bíblia para defender uma regra minha, isso é hipocrisia, é heresia. Então eu não posso usar a Bíblia para defender um ponto de vista meu. Por exemplo, eu não quero que o meu filho tenha amizade com uma pessoa que não é crente. Ele não tenha na escola amigos porque não são crentes. E eu vou dizer para ele, olha aqui o que a Bíblia diz. Isso é heresia. Isso é heresia. Eu posso conversar com ele para falar de princípio. Olha, filho, você evita isso, isso e isso, porque por ele não ser crente, aí vem princípios éticos, morais, espirituais, que talvez ele não tenha e você tem. É diferente. Agora, se eu pego a Bíblia e eu jogo, dizendo que a Bíblia diz, isso é hipocrisia. Mas eu respeito essa forma. Então, a Igreja Batista, ela é uma igreja bíblica. Então, vocês terem uma ideia, a Igreja Batista é uma das mais antigas aqui no estado, no Brasil. Né? A Convenção Batista é uma das mais antigas aqui no Brasil. E a Igreja Batista em si, ela trabalha centrada na Bíblia. O nosso manual de fé e prática é a Bíblia. Os batistas não vivem nada, não fazem nada que esteja fora da Bíblia. Agora, a problemática é, quando a educação da sua casa não está igual à educação da minha, e você acha que a educação da minha tem que estar igual à sua, aí vem um problema, vem uma problemática grande. E as pessoas ficam confusas. Então veja, eu quero dizer que igreja não é um sistema religioso, seja ela qual for. Igreja não é um quartel-general, não é um destacamento de exército. A igreja é uma comunidade de pessoas que estão ali para ser orientadas, cuidadas, dirigidas pela palavra. Agora, eu respeito e lamento muito porque muitos não me respeitam. Lamento. E esses que não me respeitam, enquanto batista, eu chamo de pobres espirituais. Porque se a gente volta para o contexto de Jesus, porque Jesus não usava, aí eu pergunto, no tempo de Jesus havia calça, bermuda? Não, gente. Estamos falando dos judeus. A veste era vestido. Então o que acontece? É uma questão de época, é uma questão de cultura, é uma questão de lugar, de espaço. Por exemplo, aqui no estado a gente tem uma demanda muito grande e uma rigorosidade muito grande em nome da fé, em nome da religião, em nome da denominação, e a Bíblia entra como aquilo que vai firmar aquilo. Se a gente parte para outros estados, a gente não vai ver. Entende? Então o que acontece? A Igreja Batista é uma igreja bíblica. A Igreja Batista é uma igreja que ensina a palavra, que ensina acerca do arrependimento, da salvação, da transformação, da nova vida, ensina sobre o céu, ensina sobre o inferno, ensina sobre a ética, a moral, a retidão, o respeito, o amor, que é o fundamento de todas as coisas. Sim, senhor. A gente falou sobre as vestes, mas em relação à tatuagem, o que é que a Bíblia fala sobre tatuagem? Na Batista, é permitido o uso de tatuagem? Olha, essa é uma questão bem polêmica, porque veja. Eu tenho uma pergunta. E se a pessoa
já for tatuada e ir para onde... É isso aí. Por isso que é polêmico. Veja, se a pessoa veio para a igreja, ela começou a visitar a igreja, e ela começa a nutrir o desejo de ser transformada pela palavra, e ela quer aquilo, mas ela já veio tatuada. Tudo bem. É uma questão, é uma situação. Mas se você já está dentro, tem o conhecimento da palavra, sabe os ensinamentos, eu não vejo necessidade de você ter. Nessa questão de tatuagem, e a minha resposta foi o seguinte: gente, é simples. Se Deus quisesse que o homem tivesse nascido colorido, pintado, ele teria feito. Cada cor é ideal para cada um. Cada cor aos olhos de Deus é perfeita. Você não precisa colocar mais nada em cima. Então o que acontece? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vai para o Antigo Testamento e tem um único texto que fala sobre a tatuagem, mas a gente está no contexto. Quando alguém me perguntou sobre isso, que está lá no livro do Levítico, quando alguém me perguntou sobre isso, e o rapaz tinha uma tatuagem, e ele disse, mas não me deu uma resposta com base lá em Levítico, porque várias pessoas que eu perguntei disseram que não podiam me mostrar naquele texto. Eu disse, beleza. Eu estava viajando com esse rapaz, a gente estava indo para uma cidade aqui bem distante do estado, e o que é que aconteceu? Ele disse, então vou te mostrar essa questão de um outro ângulo. Vamos lá. Você tem a sua casa, pegou a sua casa, ajeitou, reformou, e certa manhã você acordou disposto para fazer aquela pintura, sabe, excelente, a tinta que comprou, maravilha, e você pintou a casa. No outro dia pela manhã, você tem a noite cansativa, acorda renovado, né? Boceja e diz, eu vou lá na frente tomar o sol da manhã, das 6 da manhã, e contemplar a beleza da fachada da minha casa que está pintada. Aí quando você chega lá na frente, tá o teu muro todo pichado, como é que tu vai te sentir? Aí ele, eu vou virar bicho. Ele disse na época, né? Eu vou virar bicho, no bom sentido. Ele disse, pois é, você vai... Vamos lá. Deus, ele fez isso. Pegou o barro e ele trabalhou. Com as próprias mãos. Ele trabalhou. E ele deu forma ao boneco. E aí esse boneco, ele olhou, antes da fôlego, ele disse, está perfeito. E ele vai e sopra o fôlego da vida. Aí certa manhã, Deus olha, aí está lá você, todo manchado. Como é que você acha que Deus se sente? Nessa hora, ele deu uma maneirada no carro, puxou para a banqueta, parou e disse, o Senhor me convenceu. Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso dessa forma. Pois essa que eu tenho foi a última que eu fiz. Então a questão é, não é sobre ter. Porque você pode ter feito antes de se converter, antes de estar no convívio da igreja. E você não vai ser condenado nem excluído por isso. Agora, se você está dentro, você não tem razão para isso. Por quê? Primeiro, o nosso corpo, a Bíblia diz que é templo e morada do Espírito Santo. Aí eu pergunto, será que o Espírito Santo precisa de caprichos fora? Não. Ele precisa de caprichos dentro. Ele precisa, sabe o quê? Que eu faça exercício físico, que eu vá no dentista, que eu me cuide, porque o meu corpo é templo dele. Mas eu não tenho necessidade de fazer uma tatuagem. Pastor, mas de repente o cara está lá, é sua ovelha, e ele quer fazer uma tatuagem. Bem, a responsabilidade é dele. Ele vai carregar aquilo por toda a vida. Bem, aí entra a questão. O que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Nessa sua palavra. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que faz. Mas para eu entender isso, eu preciso ter uma vida pautada na palavra. Para eu entender isso. Então, quando eu tenho uma vida enraizada na palavra, eu vou fazer alguma coisa, logo, escute que a palavra diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que faz. Se a minha vida tem raiz e eu vou fazer, logo, eu vou saber se devo ou não, porque tem raiz. Eu tenho estrutura,
Eu tenho sensibilidade para ouvir, para entender e para decidir. É mais ou menos por aí que segue a questão. Sim, senhor. Um membro da sua igreja, ele está decidido, ele quer fazer uma tatuagem, ele chega para o senhor e diz que vai fazer. Se ele tiver algum cargo na igreja, ele chega a perder esse cargo por fazer a tatuagem, ele chega a ser afastado, como é que funciona? Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, diante do ministério que exerço e diante da boa qualidade de pasto que as minhas ovelhas têm tido, vamos trazer essa sua questão por uma suposição. Suponhamos que aconteça. Bem, primeiro, eu ia conduzir o sujeito a uma compreensão da necessidade que ele tem sobre aquilo. Ele teria que me convencer. Porque chegar para mim dizer é porque eu gosto, isso não convence, não justifica. Não justifica. Tem tanta coisa que a gente gosta, mas se a gente for fazer porque gosta, então ele teria que me convencer da necessidade de fazer aquela tatuagem. Embora sabendo que o que vai prevalecer no final é o julgamento dele depois daquela conversa. Quem vai concluir aquela conversa com uma ação positiva ou negativa é ele. Mas compete-me trazê-lo a um momento de conversação, a um momento de compreensão, de esclarecimento, e simplesmente eu fecharia o diálogo com ele, perguntando o seguinte: 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu perguntaria para ele, no final, o irmão julga que isso aqui é para a glória de Deus? Não é sobre o querer decidir, eu não tenho esse poder de decidir sobre ninguém. Mas enquanto líder, eu tenho o poder de influenciar. Eu não tenho o poder de decidir porque eu não sou chefe. E aí vem a diferença. O líder influencia, o chefe domina. O chefe diz, não, eu não posso, eu não exerço esse poder. Como pastor, como líder religioso, o meu trabalho é influenciar as pessoas. É motivar as pessoas, é ajudá-las a entender. Por que eu quero fazer isso? Eu tenho necessidade. Então, vamos ver, vamos entender a sua necessidade, se realmente se encaixa o fazer isso dentro dessa sua necessidade. Mas isso pautado na palavra, porque a partir do momento que as nossas vontades, nossas buscas, nossos desejos saírem da palavra, trarão prejuízos. Sim, senhor. Mudando um pouco de assunto para a gente não... Pastor, o que é o Apocalipse? Essa é outra polêmica muito grande. O Apocalipse é chamado de o livro da revelação, né? Ou o livro dos últimos acontecimentos, né? Então, o Apocalipse é um livro bem complexo, porque o Apocalipse ele usa muita figura de linguagem, é um livro figurado. E essas figuras têm, na sua totalidade, uma compreensão, muitas não, tá? Porém, é um livro que traz relatos e acontecimentos desastrosos para a humanidade. E o senhor enxerga os tempos atuais já como os fins dos tempos? Bem, veja só, nós estamos diante de momentos e situações e acontecimentos que já fazem alusão ao enredo bíblico quando fala a respeito dos fins dos tempos. Tá? O que é que acontece? Eu não diria que é preciso acontecer isso agora, ou mais alguma coisa ainda grave, mais destruidora, para entender que é o final dos tempos. O que é que acontece? Quando Jesus Cristo diz assim, que na sua volta haveria muitos sinais, aí haveria reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, papá, terremotos. Aí você pergunta, mas essas coisas já não têm há muito tempo? Sim, certo. Como é que a gente pode entender a vinda de Cristo associada a isso, que já tem há tanto tempo e Cristo não voltou ainda? É simples, vamos lá. Hoje a gente sabe que esses carros aí, carros de grande porte, na marcha ré, eles têm um alarme, não é isso?
Um alarme. Digamos, ok. Digamos que um carro está dando marcha ré lá na esquina, tá? Ele está lá na esquina e a gente está percebendo, bem distante tem um bip, né? A gente está percebendo. Mas esse carro, ele vai vir de ré de lá e ele vai vir para cá. Quando ele chegar aí na esquina, qual a frequência desse som? Bem maior. Bem maior. Não é isso? Então, quando ele chegar aqui na frente, intenso. Como é que a gente pode entender isso? Para entender essa volta de Cristo. Os sinais sempre existiram, sendo que cada vez estão ficando mais intensos. Então, enquanto mais intensos, mais próximo. Quanto mais próximo, o fim chega. E como é que vai acontecer quando chegar? Nós estamos diante de eventos que já ligam, né, a volta de Cristo. E aí, alguns fenômenos precisam acontecer. Porque não é simplesmente... Isso são apenas princípios, pontos que se atrelam à vinda de Cristo. Porém, a vinda vai se dar de uma forma inesperada. Porque aí a gente vai entrar numa questão agora escatológica, né? A questão apocalíptica é uma coisa, a questão escatológica é outra. Então a gente vai entrar agora numa questão escatológica, que vai envolver o arrebatamento da igreja. E aí vem o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada, depois do arrebatamento, durante o arrebatamento, no ensejo, no momento, desastres mais desastres, porque, digamos, você está num carro dirigindo, você serve a Deus, é crente, está em dias com Deus, está em comunhão, você foi arrebatado. E aquele carro desgovernado, imagina, o trem desgovernado, o avião que o piloto servia a Deus, e o copiloto servia a Deus. Imagina o desastre que vai ser. É isso que se imagina. Então o que é que acontece? A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, as coisas vão se organizando, e elas vão voltar ao normal. Porque a história não começa, não vai encerrar com o arrebatamento da igreja. A história da humanidade não vai encerrar aí. Os fiéis serão arrebatados para se livrarem da grande perseguição, da grande tribulação. Mas os que ficarem terão outra chance? Isso é polêmico. É polêmico porque existe uma pluralidade de visão. Por exemplo, existe a visão daqueles que dizem que depois do arrebatamento a porta da graça se fecha e acabou. Acabou. Porém, há uma outra visão que o arrebatamento foi para a igreja. E a prova disso, que é interessante, veja, se a porta da graça fechou com o arrebatamento, e depois do arrebatamento da igreja não vai haver mais chance para ninguém, e porque lá na frente, no Apocalipse, é narrada a vinda das 3 testemunhas que vai evangelizar. Para que evangelizar mais? Se não tem mais chance. Percebe como é polêmico? Então, são visões. Tá? Então, eu não vou muito por essa visão de que depois do arrebatamento, a porta da graça se fecha. E respeito quem vê assim. Respeito. Mas, se eu concordar, se eu aderir à visão que depois do arrebatamento, a porta da graça se fecha e acabou, e aí? A gente vai ter um monte de contrariedade. Principalmente com relação as testemunhas que vão vir lá no Apocalipse, e vai evangelizar o mundo. Ai, não é a nação, é o mundo, vai evangelizar. Então, isso é bem complexo, tá? Porém, dentro do meu ponto de vista, Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Aí eu pergunto, a morte de Cristo foi um preço imensurável, ninguém calcula. Aí você acha que Deus vai perder o homem para o inferno de bandeja? Agora, é bem verdade que o tempo tranquilo para se servir, se aceitar e partir no arrebatamento é agora. O tempo
da decisão no período chamado tribulacional, vai ser mais quente, porque vai haver perseguição, vai haver muita morte, vai haver muita imposição, né? E aí a questão é melhor fazer a coisa num tempo favorável ou num tempo desfavorável, né? Então, isso é uma questão que adentra assuntos e puxa assuntos e é bem extensa. Sim, senhor, sim, senhor. Mudando um pouco de assunto agora, já falando assim a respeito da sua vida particular, quais são os seus objetivos de vida? O que é que o senhor pretende fazer futuramente, seguir com a obra, ou cursar outra faculdade, criar um comércio, trabalhar com algo? Quais são os seus objetivos de vida futuro? Olha, eu já tive projetos de vida profissional bem antes do ministério, bem antes da chamada, eu nem imaginava. E na verdade, para você ter ideia, o meu desejo profissional lá atrás, né? Até antes de me casar, eu pensava em duas faculdades: Direito e Educação Física. E a coisa mudou de rumo de uma forma tão 180 graus, que eu acabei indo para Teologia. A minha primeira faculdade é Teologia, né? Para o amanhã, o meu projeto de vida se baseia em cima de um excelente exercício do ministério. Hoje eu estou cursando psicologia. Amanhã, se assim o momento, as condições, o tempo for favorável, eu posso atuar, abrir um escritório, uma clínica, não sei. Mas no momento, o meu projeto de vida para o agora e pensando no amanhã é de um investimento no ministério, fazendo com excelência aquilo que Deus me confiou, que para mim é um privilégio. Sim, senhor. E quem é Edson pai, Edson esposo, Edson família em casa, já deixando a igreja um pouquinho de lado, quem é Edson Paixão? Muito bem, normalmente eu pergunto assim: quer saber quem eu sou? Vá lá na minha casa. Pergunta para minha esposa e para meus filhos. Eu sou suspeito de falar porque é tão difícil hoje, no nosso tempo, na nossa sociedade, ligar o cidadão, né, separar o cidadão do líder religioso. É difícil separar. É difícil. E às vezes tem que andar junto, né? Tem que andar junto. Por quê? Mas eu busco separar. Por exemplo, se eu estou na igreja, eu faço com seriedade, eu oriento, eu aconselho. Se eu estou em casa, eu brinco dentro de um limite muito saudável e tranquilo, sem dar espaço para a libertinagem. Isso tem que ser colocado nas rédeas. Em casa, tem o pastor quando preciso e tem Edson Paixão, o homem. O homem. Que tem uma vida normal, 3 filhos, uma esposa que amo, meus filhos, que são bênção do Senhor. E quando perguntam sobre mim, eu sempre digo: vá na minha casa. Porque eu não sei dizer, eles sabem dizer melhor. E eu tenho certeza que tudo que eu falar é suspeito, mas eu tenho certeza, eu não sou o melhor pai, não sou o melhor esposo, não sou o melhor pastor, mas eu tento dar o meu melhor para ser um dos. Sim, senhor, sim, senhor. Então, pastor, foi um prazer lhe recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Conversar com o senhor alguns assuntos polêmicos, outros assuntos sobre a Bíblia, a sua vida particular. Sim. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor, olhando para a câmera, desse uma palavra de salvação para os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha, nos assiste. Muito bem. Você que está nos acompanhando agora, eu quero dizer apenas 2 coisas. A primeira coisa é que Deus te deu a vida. Deus te deu a respiração. Te deu a liberdade de viver essa vida. Viva com excelência, fazendo tudo que for bom, ético e moral. Porque no final de tudo, Deus, Ele vai te levar a juízo. Então, não desperdice o seu tempo com aquilo que parece ser bom. Porém,
o final é destruidor e é assolador. Então aproveite o tempo que Deus lhe deu. O dia de hoje é uma oportunidade de você recomeçar, de você repensar, de você tomar uma nova atitude, de você dar um novo sentido à sua vida. Quero lhe dizer que Jesus, ele lhe ama e ele é o único que pode salvar a sua vida, libertar você e te dar uma garantia da morada eterna com ele. Prepare-se. Pastor Edson, muito obrigado. Gratidão é minha, meu filho. Gratidão por você ter aceitado o convite, estar aqui batendo essa conversa com a gente, batendo esse papo. Gratidão é minha. Sou grato por o senhor ter tirado um tempo. O senhor falou que é corrido e tal, mas Sim, ter sim. tirado um É muito tempo corrido. nos dá a satisfação de... Eu já tô olhando o relógio. de O nos negócio foi tão receber. bom que passou. Sim, senhor. Viu? Então eu lhe agradeço. E para você que está em casa, que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. O meu carinho pela sua audiência. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.